O momento político brasileiro é dos mais incertos. Não há o que o presidente faça que não seja colocado sob suspeita. Haja vista agora em que ele se prepara para escolher, mais do que o ministro da Justiça, o diretor-geral da Polícia Federal em substituição a Maurício Valeixo, e que acabou por causar a demissão do ministro Sérgio Moro. Agora se sabe que o Ministério Público Federal está querendo investigar se o presidente Bolsonaro interveio também no Exército, no caso da liberação de armas. Então, tudo que o presidente agora faz é colocado sob suspeita. No caso do diretor da Polícia Federal, que ele está escolhendo, Alexandre Ramagem, há um motivo muito especial. Além dele conhecer já há muito tempo o delegado foi quem cuidou dele e da família durante o período eleitoral. Portanto, se aproximou da família Bolsonaro. Nada melhor do que, conhecendo o profissional, escolhê-lo. Alexandre Ramagem não pode ser colocado em dúvida. Ele é, antes de tudo, um profissional. Mas o seu padrinho é que está sob foco. Tanto é que agora, ex-presidentes vêm para a cena como autores também desse momento político, dando as suas opiniões. Um deles sofreu impeachment, foi o primeiro impeachment da história política do Brasil. O outro quase sofreu impeachment, mas acabou preso por alguns dias por acusações de corrupção. Então, esses dois ex-presidentes, Collor e Temer, também vêm agora para o proscênio, como diria Salomão Esper, que se aqui estivesse, para discutir a situação do presidente Bolsonaro, que cá entre nós não é nada tranquila. Muito bom dia, companheiros. Muito bom dia, José Paulo de Andrade, ouvintes do Jornal Gente, Cláudio Humberto, Rafael Colombo, Pedro Campos. É um momento muito complexo, né, pelo qual a gente está passando agora, e eu acho que a nossa função aqui, como comunicadores, como jornalistas, é levar justamente ao nosso ouvinte a complexidade do momento. Não tem uma leitura única, uma leitura preto no branco, muitas coisas ainda agora em evolução e não está claro para que rumo cada uma dessas variáveis vai seguir. Por exemplo, por que o presidente Jair Bolsonaro resolveu assumir o risco político da saída de Sérgio Moro? Ele assumiu esse risco quando quis tirar o diretor-geral da Polícia Federal do cargo. Por que ele comprou essa briga? Qual, de fato, é hoje a consistência da relação entre Jair Bolsonaro e o centrão político no Congresso Nacional, que pode ajudá-lo, blindá-lo ou levar o país para outro tipo de processo, de acordo com como seguir nessa onda? O que Sérgio Moro ainda tem para dizer, o que ele vai querer revelar ou não, o que de fato aconteceu, porque até agora são duas verdades que foram colocadas e é muito difícil nesse momento dizer que isso é aquilo. Cada um está contando o seu fato e a gente vai ter que analisar para onde isso vai caminhar. A economia num momento complexo de pandemia, de desaceleração, de desemprego exacerbado. Paulo Guedes, qual de fato é a garantia que ele tem, que nós temos, que ele continuará ou não no governo? É tão complexo esse cenário que eu acho que a gente tem que fazer aqui o exercício de tentar enxergar todas as possibilidades no momento em que mais uma vez o nosso país vai se colocar dentro de uma instabilidade grande. Bom dia para todos vocês. Bom dia. Bom dia para todos. De fato, é grave a crise, né? Como a expressão que se usava em outros tempos, outros governos. É muito grave. O presidente está tentando se sair dessa da melhor maneira possível. Ou da pior, né? De acordo com algumas visões, algumas avaliações, sobretudo de quem não gosta do governo dele. Aliás, gente que foi derrotada com a vitória dele. Mas, de fato, escolher alguém como Jorge Oliveira, que é o secretário-geral da Presidência da República, para o cargo de ministro da Justiça, talvez não seja a melhor escolha, né? Ele, por ser muito jovem, sim, tem só 44 anos, ele não tem, ele não tem uma bagagem jurídica suficiente para que ele, na condição de ministro da Justiça, faça o papel, cumpra o papel de interlocução
com o Poder Judiciário, que aliás era uma coisa que o ex-ministro Sérgio Moro não fazia. Essa interlocução com o Supremo Tribunal Federal é um papel inarredável do ministro da Justiça. O ministro da Justiça tem um papel de manter a relação do governo, né? A interlocução do governo com o Judiciário, e também tem um papel político histórico. O Ministério da Justiça sempre teve um papel, uma missão, uma função política da qual tem se afastado nos últimos governos. E o Jorge Oliveira, apesar de ser alguém da mais absoluta confiança do presidente, ele é experiente, tem conhecimentos jurídicos respeitados e tal, tem demonstrado isso na prática, né? Meio que com a bicicleta andando, não tem trabalhos publicados relevantes, né? Capazes de encher as vistas das pessoas. O presidente bem que tem tentado. Ele tentou, por exemplo, Carlos Eduardo Thompson Flores, que é o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Mas o Thompson Flores declinou do pedido. Ele tem 57 anos, tem ainda muitos anos pela frente. Eu acho o projeto dele, como ele não diz isso, mas o projeto dele certamente, como de qualquer magistrado, é chegar ao Supremo Tribunal Federal e não um cargo político provisório de ministro da Justiça. Também foi o presidente sonha com, antes do Thompson Flores, ele tentou Ives Gandra Martins Filho, que foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho, também é um jurista bastante respeitável, mas também ele, para sair do TST, ele teria que ir para o Supremo Tribunal Federal, pelo menos é isso que afirmam os seus amigos. O fato é que o presidente tem tentado, mas é muito difícil encontrar alguém que tope entrar nessa parada, porque afinal de contas vai ganhar sobre as pernas um abacaxi gigantesco, né, para descascar. E da Polícia Federal, enfim, o presidente, como da Polícia Federal, como de qualquer outro cargo de confiança, né? É preciso lembrar que o diretor-geral da Polícia Federal é um cargo de confiança. Ele escolhe quem merece a sua confiança. E isso é preciso aceitar esse tipo de coisa e aguardar, porque assim, tem muita falsidade, muita hipocrisia nessas coisas todas, né? Apesar do que afirmou o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, não há nenhum caso concreto denunciado por delegado, né, por superintendente da Polícia Federal, de interferência do presidente. O que há é o temor de que isso venha a acontecer. Mas se acontecer de fato, neste ou em qualquer governo, a corporação não deixa barato e essa coisa é denunciada mesmo. Então, tem que ter muita calma nessa hora. Bom, eu queria falar um pouquinho aqui de coronavírus. São mais de 4.200 mortos, segundo o último balanço feito pelo Ministério da Saúde, apresentado ontem à tarde pelo Ministério da Saúde. E me parece que esse é o foco e deve continuar sendo o foco do país, não é? O balanço dos últimos 3 dias aponta para um número maior de mortos do que de períodos anteriores. Segundo o que foi analisado em outros países, nós estamos entrando naquele período mais intenso do ponto de vista de pessoas infectadas e de mortos, ali entre a 6ª e 8ª semana, desde que é detectado o primeiro caso, né? Nós estamos entrando exatamente nesse período a partir de agora, no período mais grave, mais sensível da doença, que está nos obrigando a ficar em casa, muita gente a procurar hospital e muita gente a enterrar os seus parentes sem sequer poder fazer um velório. E em meio a tudo isso, nós discutimos uma ampla crise política e econômica provocadas, sabe-se lá como, pelo próprio presidente, de quem a gente espera um outro tipo de comportamento. E aí não se trata de nome, né, do envolvido, mas sim do cargo. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse num daqueles livros de memórias que ele lançou, num dos volumes, que o ideal é que uma crise saia do Palácio do Planalto menor do que entrou. Então o papel do presidente da República é tentar colocar panos quentes, resolver crises e não provocar crises. E não é esse o papel que tem desempenhado o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele, infelizmente, tem tocado fogo no mato seco. E nós temos perdido tempo e energia desviando o foco que, neste momento aqui,
na minha opinião, deveria estar voltado para a manutenção da vida das pessoas e para a manutenção de empregos e da vida de empresas que estão indo embora alucinadamente. Então nós temos uma confluência talvez única na nossa história. A mais grave crise sanitária dos últimos anos, que foi menosprezada pelo presidente da República. Vamos nos lembrar lá da gripezinha, da chuvinha que ia atingir 70% das pessoas e isso e aquilo. Vamos nos lembrar da briga com os governadores, abre, não abre, quer meu lugar, não quer meu lugar. Vamos nos lembrar da demora, embora o que o governo tenha feito tenha sido positivo, é inegável, é fundamental reconhecer aqui, por exemplo, o pagamento que a Caixa Econômica tem feito a milhares de pessoas. É um esforço monumental que o governo federal tem sido feito, mas nem o que faz de bom o governo tem conseguido capitalizar durante a pandemia, durante a crise do coronavírus. E agora surge essa nova crise, a crise política, a partir de uma saída que poderia ter sido melhor negociada, de alguma maneira, deveria ter sido melhor negociada pelo presidente da República, para não transformar Brasília num furacão ainda maior do que é e impedir que o país mantenha o foco naquele que deve ser o foco, repito, na minha opinião, neste momento, da sociedade e dos governos nos diferentes níveis, municipais, estaduais e na União também. A manutenção da vida das pessoas, a manutenção da vida das empresas. E, para mim, o que está em jogo agora é a capacidade do presidente Jair Bolsonaro mostrar que ele é capaz de manter esses pratos todos girando sem deixar que nenhum deles caia, porque nenhum deles pode cair. Todos têm importância fundamental. Um deles sustenta o próprio presidente, a existência, o governo do presidente Jair Bolsonaro, a sua razão de ser. Outro deles sustenta a vida dos brasileiros, que é o combate eficaz à pandemia. E outro deles, os nossos empregos, a nossa renda, a vida das nossas empresas. É um momento absolutamente delicado que vai exigir do presidente Bolsonaro alguma coisa que ele não demonstrou até agora, que é a habilidade para ser presidente da República. São 8 horas e 12 minutos, mas vai ser fundamental nessa semana que o presidente esclareça aquilo que foi denunciado contra ele. E foi isso que ele tentou durante todo o fim de semana. Ele pouco falou sobre o coronavírus e se dedicou à sua defesa a respeito das acusações que foram trazidas pelo ministro que deixou o cargo na semana passada. O que o presidente tem que explicar para a população e provar para a população também é que ele quer ter acesso aos relatórios de inteligência como todos os presidentes da República têm a respeito de investigações de inteligência da polícia e não de casos específicos, como for denunciado pelo ex-ministro Sérgio Moro, né? Dizendo que ele tentou interferir em investigação. Isso o presidente da República não pode fazer. Mas claro que o ensejo, né, de toda essa discussão dá margem aí para a abertura de manifestações, como por exemplo fizeram delegados da Polícia Federal, que nesse fim de semana encaminharam uma carta pedindo autonomia, pedindo mandato para diretor-geral da instituição, tudo aquilo que é muito difícil ser aprovado agora, até porque nós temos outras prioridades aí, como, por exemplo, a pandemia do coronavírus, que deve ser realmente o foco do país. Mas essa situação toda, né, causada ali pelo próprio governo, acabou desvirtuando um pouco o debate e fazendo com que o presidente venha a se defender. Até porque, do outro lado, tem alguém que tem alta popularidade e o presidente sente isso até do seu grupo apoiador político, por isso passou boa parte da agenda aí destinando as declarações a respeito da sua defesa. Agora, o que vem daqui para frente... Fala, Zé. Então, o nosso diretor executivo, Daniel Batista, está dando a notícia aí de que, nesse momento, o presidente Bolsonaro está reunido em Brasília, no Palácio da Alvorada, com o ministro da Economia, Guedes, o Paulo Guedes. Será? Hein, Cláudio Humberto? Vamos aguardar para ver, né? Afinal de contas... Pode ser só trabalho, né? Pode ser só uma reunião de trabalho. Vamos aguardar para ver. Bem, você está com a gente aqui no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É verdade,
Quer terminar aí, Pedro? Não, era só isso. O importante, né, nesse momento todo, eu acho, nessa semana, é explicar para a população isso, né? Exatamente o que aconteceu. O relatório de inteligência que o presidente da República está tendo acesso a ele, o presidente Michel Temer nos disse que na sua gestão ele unificou o trabalho de inteligência do governo federal, né? Para que ele tivesse acesso a um relatório só, porque chegava um relatório da ABIN, um da Polícia Federal, isso dificultava o trabalho. Então, foi ali formado um relatório único, né, com base em todas as informações que os órgãos de inteligência colhiam, para que o presidente tivesse acesso. E isso não é errado, isso, aliás, é algo que é uma prática comum, né, dessa manifestação. O que não pode, o que é preciso deixar claro, é que o presidente não tem intenção e não interferiu no passado em investigações em andamento. Ele deu a entender ali que em 3 casos gostaria de ter informações sobre casos práticos. Qual o grau dessa informação, qual é o relatório que ele recebeu a respeito dessas investigações, isso tem que ser deixado bem claro para que a gente consiga varrer esse assunto e seguir para frente.